Pensa comigo, o que é a execução de uma rainha, a criação do Mickey Mouse e uma descoberta que simplesmente acabou com a dor nas cirurgias podem ter em comum? Parece aleatório, né? Mas tudo isso aconteceu no mesmíssimo dia, 16 de outubro. Hoje, a gente vai usar essa data, que poderia ser só mais uma no calendário, para entender um pouco melhor a teia incrível que é a história da humanidade. Bora lá! E essa é a grande questão, né? O que um único dia pode nos dizer sobre a história? A resposta, olha, é surpreendente. Porque quando a gente para e olha de perto, descobre que até os dias mais comuns estão, na verdade, recheados de histórias incríveis. Cheias de contrastes, sabe? Com finais bem trágicos de um lado e começos super promissores do outro. Então, para começar, vamos direto para os altos e baixos mais dramáticos, digamos assim. Porque no dia 16 de outubro, a gente viu o fim, bem sangrento, de uma era e, ao mesmo tempo, o nascimento de forças que iriam moldar o mundo que a gente conhece. Olha só, em 1793, a França estava pegando fogo. Era o auge da Revolução Francesa, um movimento que queria derrubar séculos de monarquia. E foi nesse dia, 16 de outubro, que a rainha Maria Antonieta foi levada à guilhotina. Foi um momento super simbólico, sabe? O fim de uma ordem antiga, mas também, claro, uma tragédia humana que deixou uma marca profunda na história da Europa. Agora, vamos dar um salto no tempo. Exatos 150 anos para frente. Enquanto aquele mundo antigo lá de 1793 desmoronava, em 1923 nascia um verdadeiro império da imaginação. Pois é, em 16 de outubro daquele ano, os irmãos Walt e Roy Disney fundaram a empresa que iria, simplesmente, revolucionar o entretenimento no mundo todo. É o contraste perfeito, né? A queda de um trono de verdade contra a construção de um reino mágico. Pois é, e a história continua mostrando essa dualidade o tempo todo. Em 1946, o mundo ainda estava tentando se recuperar do choque da Segunda Guerra Mundial e foi nesse dia que a justiça, de certa forma, foi feita. Líderes nazistas que foram condenados nos famosos julgamentos de Nuremberg foram executados. É, sem dúvida, um momento sombrio, mas que foi visto como necessário para fechar um dos capítulos mais terríveis da história da humanidade. E aí, olha o contraste de novo. De um ato de justiça final, a gente vai para um começo cheio de esperança. Em 1978, nesse mesmo dia, o cardeal polonês Karol Wojtyła era eleito papa, se tornando o João Paulo II. A eleição dele foi um marco, um sinal de que grandes mudanças estavam vindo no cenário mundial, e ele acabou inspirando milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Mas nem só de política e poder vive o dia 16 de outubro. Esse também foi um dia que mudou, e mudou radicalmente a nossa experiência de vida. E tudo graças a uma única inovação científica. Vamos entender como é que isso aconteceu. Mas antes de chegar no evento em si, vamos só entender rapidinho o conceito. A anestesia é basicamente o que faz a cirurgia moderna ser possível, e principalmente sem dor. Tenta imaginar, antes dela, qualquer operação era algo brutal, aterrorizante mesmo. O ponto principal aqui é que essa capacidade de simplesmente desligar a dor abriu um universo de possibilidades para a medicina. E é exatamente aqui que tudo se conecta. Foi no dia 16 de outubro de 1846 que rolou a primeira demonstração pública de uma cirurgia com anestesia que deu certo. Um único evento que mudou a medicina para sempre. E isso mostra muito bem como a história ecoa no tempo, né? Porque hoje a gente comemora essa data como o Dia Mundial do Anestesiologista, justamente em homenagem àquele momento que transformou tudo. Mas um dia não é feito só de grandes acontecimentos, né? Ele também é definido pelas pessoas que nascem nele. E olha, o dia 16 de outubro trouxe para o mundo algumas figuras culturais realmente marcantes. Em 1854, por exemplo, nascia Oscar Wilde, um gênio das palavras, mestre do humor, da crítica social, autor de peças e livros que são lidos e encenados até hoje. A inteligência e a acidez dele deram uma voz completamente nova para a literatura. E ele nasceu, veja só, exatamente nesse dia. E trazendo um pouco mais para perto da gente, em 1929, o Brasil ganhava uma de suas artistas mais gigantes, Fernanda Montenegro, uma verdadeira força da natureza no teatro, no cinema, na televisão. Ela se tornou um ícone da nossa cultura, provando que a genialidade artística estava florescendo em várias partes do mundo nesse mesmo 16 de outubro. E para fechar, vamos dar uma olhada em como as instituições criadas nesse dia continuam impactando o nosso mundo de um jeito bem concreto, focando numa necessidade humana que é básica para todo mundo: a alimentação. Olha que interessante. Logo depois da Segunda Guerra, em 1945, o mundo resolveu se unir para enfrentar os grandes desafios globais.
E foi no dia 16 de outubro que nasceu a Organização para a Alimentação e a Agricultura da ONU, a famosa FAO. A missão dela era e continua sendo combater a fome. E o legado disso é super direto. Hoje, a gente celebra o Dia Mundial da Alimentação e até o Dia Mundial do Pão nessa mesma data. É um lembrete, todo ano, de como a segurança alimentar é importante para todo mundo. Então, o que a gente tira disso tudo? Vimos que o dia 16 de outubro é como se fosse um resumo da experiência humana, né? É um dia de justiça, lá com Nuremberg, de inovação com a anestesia, de sustento com a criação da FAO e de arte com os nascimentos do Oscar Wilde e da Fernanda Montenegro. Um único dia e tantos legados diferentes. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Cada dia que passa, inclusive o dia de hoje, está sendo preenchido com eventos que vão definir o futuro. A pergunta que fica no ar é quais das histórias que a gente está vivendo agora serão aquelas que realmente vão importar daqui a 100 anos.